Júlio Nascimento. 11h06. Grande e forte abraço para você ligado aqui na CBN Campinas, em FM 99.1, pelos aplicativos e através do youtube.com/CBN Campinas. Estamos chegando, com o CBN Esportes. Hoje é terça-feira, dia 7 de abril de 2026. Vamos juntos até meio-dia, atualizando, trazendo todas as informações do time do seu coração. Inter de Limeira, o futuro do Limeirão é um dos assuntos da SAF. Os avanços nas tratativas para a transformação da Inter de Limeira em uma SAF colocou em pauta o futuro do Major Levi Sobrinho. Para debater os impactos do modelo de clube-empresa no Limeirão, a Comissão de Esportes da Câmara Municipal agendou uma reunião oficial para o dia 16 de abril, às 8 horas da manhã. E agora o destaque do Guarani, chegando com o repórter Antônio Lupe. Fala aí, Lupe. Tudo bem, Júlio? Bom dia pra você, uma excelente terça-feira pra quem acompanha o CBN Esportes. Guarani já começou a preparação pro jogo contra o Volta Redonda. É a estreia do Bugre no estádio Brinco de Ouro da Princesa, na Série C do Campeonato Brasileiro. O técnico Hélio Cizenando avisou, o empate contra o Maranhão só vai ser um bom resultado se o Guarani fazer valer a força do Brinco contra o time carioca. Ontem, na reapresentação, jogadores que atuaram menos de 45 minutos realizaram uma atividade com o Sub-20. Já a galera que jogou por mais tempo fez apenas um trabalho na academia. Copa Libertadores, estreia dos brasileiros. A fase de grupos começa hoje com a participação de 2 brazucas. Às 7 da noite, pelo grupo C, o Fluminense enfrenta o Laguaria da Venezuela e mais tarde, às 9 da noite, o Cruzeiro estreia pelo grupo D contra o Barcelona em Guayaquil. E agora destaque do futebol paulista, Gabriel Dudziak. O São Paulo entra em campo hoje às 9h30 da noite para estrear na Copa Sul-Americana 2026. O tricolor vai enfrentar o Boston River do Uruguai fora de casa e terá que administrar os desfalques do zagueiro Sabino e dos atacantes Luciano e Caleri. O Corinthians fechou a contratação do técnico Fernando Diniz para a sequência da temporada e ele já vai dirigir o time contra o Platense na quinta-feira pela Libertadores. Também pelo principal torneio continental, o Palmeiras joga com o Júnior de Barranquilha na Colômbia na quarta. No mesmo dia, o Santos, sem Gabriel Barbosa e Neymar, pega o Deportivo Cuenca no Equador. Copa Sul-Americana tem o Vasco em campo também, né? Outro brasileiro que entra em campo hoje é o Vasco da Gama na Sul-Americana. A equipe carioca vai à Argentina para enfrentar o Barracas Central pelo grupo G, jogo marcado para 7 horas da noite. E agora o destaque da Ponte Preta, meu caro Antônio Lupi. Faz tempo que eu não venho aqui com o destaque positivo da Ponte, né? Mais um jogador se despediu da macaca nas redes sociais. Bruno Lopes, atacante, cobra mais de 2 milhões de reais na justiça por pendências trabalhistas e também a rescisão do contrato. Na sua conta no Instagram, ele já disse adeus à Ponte Preta. É mais um atleta que fez parte da conquista da Série C, que deixa a macaca por problemas financeiros. Liga dos Campeões, quartas de final, 2 jogos abrem a fase da Champions hoje à tarde. Tem Real Madrid recebendo o Bayern de Munique no Santiago Bernabéu na Espanha. Em Lisboa, o Sporting encara o Arsenal, as 2 partidas marcadas para as 4 horas da tarde. E agora a Central do Chaibe, um abraço para você, grande abraço, seja muito bem-vindo, Fábio. Um grande abraço para você, Júlio Nascimento, muito bom dia ouvinte CBN. Eu destaco a Série B, que ontem em jogo isolado teve encerramento da 3ª rodada com a vitória do agora líder Goiás, 1-0 para cima do Criciúma, gol do atacante Cadu. Ontem foi aniversário do Goiás, um presente de 83 anos, é a manutenção da invencibilidade na temporada, são 20 jogos invictos no Goiás, ainda não perdeu na temporada de 2026 e claro, a liderança da Série B agora com 7 pontos. E agora o destaque da opinião com Carlos Eduardo de Freitas. Seja muito bem-vindo, Carlão. Ô, Julião, obrigado. Bom dia a você, bom dia, ouvinte CBN. Sábias as palavras do professor Hélio Cizenando, falando, valorizando esse um ponto. Entendo a torcida do Guarani ainda brava, né? Questionando demais a atuação da equipe, ou principalmente o resultado lá no Maranhão.
Mas eu acho que esse ponto, se ele for somado a 6 pontos que o Guarani tem tudo para conquistar nas 2 próximas partidas no Estádio Brinco de Ouro, ele vai ter aí uma importância gigante. E subindo a avenida, mais do mesmo, né? Todo dia aí esse Big Brother da Macaca versão 2026. E dessa vez foi o Bruno Lopes, que foi importante para a Ponte, né? Principalmente na Série C do ano passado, nos duelos finais aí da competição. Ele foi um cara que ajudou demais. Acho que a torcida tem essa gratidão por ele, só que infelizmente aí, em virtude deste momento ruim que a Ponte atravessa, ele deixa a Ponte Preta. Muito bem, são os destaques aqui do nosso CBN Esportes. Hoje é aniversário de outro clube aí? Hoje é aniversário hoje é dia 7, do Náutico, Timbu, hein? 125 anos, Clube Náutico Capibaribe. 7 de abril de 1901. 1901. Caramba. Faz tempo, hein? É, Timbu. O rato, né? O Timbu. Rato é uma coisa, Timbu é outra. O que é o Timbu? O Timbu é um derivado do rato. Gambazinho. É um gambazinho, não é? Mas Mas é pejorativo lá, o rato? Não, né? Não, Ah, mas tá. o Timbu Senão não é aqui. rato. E qual que é o ídolo do Náutico dos anos 90? Cook, atacante. Década de 90, pra quem teve o álbum do Campeonato Brasileiro, Cook, um dos principais goleadores do Timbu na história do Brasileirão. O Náutico que é um clube muito legal. Já foi mais, né? Não, eu gosto muito dos clubes pernambucanos. Acho que são torcidas envolventes, apaixonadas. E a maneira como eles levam o futebol lá me ganha também. Né? Por exemplo, lá a gente tem o Minha Joia apresentando o Globo Esporte, cara. É muito legal, né? As torcidas tiram sarro uma da outra, tem rivalidade sadia sem tanta violência. Claro que tem a violência, mas ela numa escala bem menor comparada aqui ao futebol paulista, né? Enfim. Nós paulistas somos mais sisudos, mais violentos, no modo geral. Lá eles conseguem levar a rivalidade com um pouco mais de bom humor, Exato. né? Que eu acho que é o que o mundo precisa hoje. Vamos rir. Vamos rir, mais risadas. Já dizia o palhaço Bozo, sempre ri. Parabéns, sempre então, ri. ao Goiás e também ao Náutico. Nossa, aliás, já que você me permite... Ele tava esperando o gancho. Na sua passagem lá como... Verdade. Não tem nada a ver. Estamos há quantos dias, Júlio? Não, ontem. Não, foi Mas pra não cá. é legal, a eu tô história no é grupo legal. da galera lá ainda de os repórteres. Esquadrão e aí Vila eu vi que Novense. uma movimentação tava muito forte, entendeu? E foi aniversário do Goiás e fizeram uma grande festa, bolo, parabéns pra você. E aí o que aconteceu? Eu tava cantando parabéns pra você nessa data querida. Aí um convidado de um conselheiro no final do parabéns me grita lá no fundo, Vila! O Vila pegou o vídeo e colocou. Nem no aniversário deles, eles esquecem a gente. Cara, gerou até nota oficial do Goiás falando que identificou o responsável pelo ato infeliz e que vai notificar o conselheiro que convidou o cara pra ir no Mas aniversário o do cara não é Goiás. esmerdaldino, não é possível. Não é. Ou vai ele soltar um Não, Vila. o cara é um isso convidado, acho que ele fez Mesma pra coisa que sacanear. gritar um vai Corinthians no aniversário do Palmeiras, entendeu? Não, é mais ou jamais. menos essa. Mas assim, fazem. assim, é uma zoeira, mas assim, não foi legal o ambiente onde foi feito, entendeu? Estamos no ar, então, com o nosso CBN Esportes, juntos até meio-dia, com todas as informações do time do seu coração, convidando você também a participar através do nosso WhatsApp 991869070. 991869070. Estamos no ar com trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto, comando de stream com Samela Jeep. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h14. CBN Esportes Campinas. Fazer juntos é cuidar de cada detalhe. Vem aí o NOS, o Núcleo de Oncologia e Saúde, com o pronto atendimento da Unimed Campinas. Unimed Campinas, entende você como ninguém. Atenção, líder do mercado imobiliário, os ingressos estão na reta final. O 5º encontro de incorporadores já tem data, 15 de abril, no Vitória Hotel. Um evento para quem decide, investe e constrói o futuro das cidades. Ao lado da Abrainc, você acessa a inteligência de mercado, tendências reais e principalmente oportunidades de negócios. Networking qualificado, conexões que viram parcerias, ideias que viram resultados. Últimas vagas disponíveis no abrainc.org.br ou Simpla. Abrainc, incorporando o Brasil de amanhã.
Informações do trânsito chegando com o Mário Quintino. Bom dia, um abraço para você, Marião. Fala, Júlio. Bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha. Trazendo informações primeiro da Campinas Mogi. A gente trouxe informação mais cedo, teve um acidente na altura de Santo Antônio de Posse, à altura do quilômetro 140, e ainda tem atendimento dessa ocorrência pelo acostamento da rodovia. Atenção para quem vai na pista sentido Mogi, vai acontecer um trabalho de perícia, foi uma colisão que aconteceu mais cedo entre um carro e uma bicicleta lá no trecho, então ainda tem atendimento dessa ocorrência. Para quem vem em direção de Campinas, utilizando a Campinas Mogi, aí por enquanto boas condições, movimentação maior, chegada já para a região do Alphaville. Seguindo na Miguel Noel Nascentes Burnier, ainda com trânsito intenso, região de Mansões Santo Antônio, principalmente para o nosso ouvinte que vai em direção do Taquaral. Na região do Taquaral, Avenida Heitor Penteado, por enquanto, sem problemas nos dois sentidos. Júlio. Obrigado, Mário, pelas informações. Mário Quintino volta aqui na programação da CBN agora 11h17. Agora ou nunca é a liquida das grandes marcas do Mercado Livre. Taças de cristal de 273,59 por R$ 109,99 no Pix. Compre já no app. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. CBN Esportes Campinas. Muito bem, estamos de volta, 11h18. Informações do futebol paulista chegando com Gabriel Dudziak. O São Paulo é o primeiro grande do estado a iniciar as disputas continentais de 2026. Hoje, às 9h30 o tricolor estreia na Copa Sul-Americana contra o Boston River, no Uruguai, pela primeira rodada da fase de grupos. O time do técnico Roger Machado não terá 3 atletas que vinham sendo titulares: o zagueiro Sabino e o atacante Luciano, que tem sobrecarga na panturrilha, e o centroavante Caleri, que foi substituído diante do Cruzeiro após uma pancada na cabeça e que por isso entrou no protocolo de concussão. Por outro lado, o zagueiro Alan Franco está de volta após se recuperar de lesão. Depois de demitir o técnico Dorival Júnior na noite de domingo, o Corinthians acertou com Fernando Diniz. Intensidade e amor incondicional. É assim que a Fiel vive o Corinthians. Muito mais que os 90 minutos do jogo, os 35 milhões de corintianos espalhados pelo mundo doam as suas vidas pelo Corinthians. Aqui, a loucura transcende o jogo. E para mim, o jogo tem que ser vivido exatamente como a Fiel gosta. Emoção, raça, intensidade e coragem. O meu coração já pulsa no mesmo ritmo da Fiel na arquibancada. Estou pronto. Isso é corintianismo. Agora vai começar a loucura. Vai, Corinthians! O treinador vai trabalhar com o time hoje e comandará a equipe na estreia do Alvinegro na Libertadores. Na próxima quinta-feira, os corintianos encaram o Platense, na Argentina. Antes, na quarta, o Palmeiras enfrenta o Júnior de Barranquilla, na Colômbia, também pela Libertadores. Existe a expectativa pela escalação do atacante Vitor Roque, que não tem atuado nos últimos jogos devido a um trabalho de recondicionamento físico. O Santos também joga na quarta, no caso contra o Deportivo Cuenca, no Equador, pela Sul-Americana. O atacante Gabriel Barbosa, que trata tendinite no adutor da coxa, será desfalque, assim como o Neymar, que será poupado. O lateral direito Igor Vinícius e o atacante Rony, no entanto, devem voltar. Ambos desfalcaram a equipe contra o Flamengo. De São Paulo, Gabriel Dudziak. Toque de Ouro, com André Heller. O nosso campeão olímpico está com a gente aqui no CBN Esportes, André Heller. Seja muito bem-vindo. Uma semana que começa muito boa para o voleibol campineiro, porque o Vôlei Renata venceu o primeiro jogo contra o Monte Carmelo nos playoffs da Superliga. Como está o amigo? Tá tudo bem, André? Bom dia, Júlio, e bom dia a toda a nossa audiência. Semana muito boa. Tivemos um sábado inspirado e recomeçamos essa semana agora com a expectativa de novamente uma boa semana. O time já viaja amanhã mesmo, quarta-feira, para Monte Carmelo. É uma viagem complexa, dura, mas as chances são enormes e o time continua construindo para sair de lá
de Monte Carmelo com uma segunda vitória e assim classificado para uma possível semifinal. Ô André, claro que a gente está falando de um elenco que foi 2 vezes finalista, né, de forma consecutiva aí da Superliga, tá habituado com os playoffs, mas existe aquele nervosismo no comecinho do jogo 1. Eu digo isso porque os 2 primeiros sets, a torcida ali meio que sentiu um jogo muito truncado. Claro que isso faz parte também da qualidade do Monte Carmelo, né, que tem suas qualidades, por isso está nos playoffs. Mas aí parece que depois, a partir ali do terceiro set, o quarto set, as coisas fluíram de maneira mais tranquila e o Vôlei Renata confirmou a vitória sem grandes problemas. Existe esse nervosismo, essa ansiedade nos primeiros sets de um jogo 1 ou não? Júlio, a tua análise é perfeita, na verdade, né? O atleta profissional, por mais que seja profissional e atenda todas as características de um atleta profissional, ele mantém uma mentalidade de principiante. Então, o nervosismo, ele não existe só na fase final, mas ele existe em cada jogo, em cada treino. Na verdade, isso é muito saudável. Obviamente, se este nervosismo, que é um sentimento inerente à prática esportiva e, sobretudo, à competição, esteja sendo bem gerenciado. É por isso que o atleta treina tanto. E, de fato, foi isso que aconteceu no sábado. Eu acredito mesmo, no meu ponto de vista, que o time de Monte Carmelo entrou apostando tudo que tinha nos 2 primeiros sets. Na verdade, era a aposta que deveria ser feita, na verdade, para conseguir vencer do time do Vôlei Renata, que é o atual campeão sul-americano e campeão da Copa Brasil. É assim que é possível tentar vencer de uma equipe tão qualificada quanto a equipe do Vôlei Renata. Isso vai acontecer novamente lá em Monte Carmelo, nessa quinta-feira. É possível que o time de Monte Carmelo venha ainda mais forte, porque joga em casa, mas sendo bem realista e, ao mesmo tempo, acreditando no tipo de trabalho que o Vôlei Renata faz, até porque eu acompanho o trabalho diário da equipe. Eu sei que o Vôlei Renata está treinando desde ontem, inclusive, para enfrentar um grande desafio na quinta-feira. Não tem nada ganho, na verdade. O Vôlei Renata chega para esse segundo jogo com uma vitória, mas as quartas de final está aberta e tudo é possível. Eu acredito muito no processo de preparação do time e, sobretudo, na capacidade que os jogadores e a comissão técnica construiu ao longo desse tempo todo. Ô Carlão, a gente fala muito aqui no dia a dia sobre o fator casa, né, no futebol, e no vôlei não é diferente, né? O fator ginásio, casa é muito presente, né? O Cruzeiro venceu o Goiás jogando em casa, o Minas venceu o Suzano jogando em casa, o Vôlei Renata venceu o Monte Carmelo jogando em casa e o Praia venceu o Guarulhos jogando em casa. Então todos os mandantes, por enquanto, nos playoffs com 100% de aproveitamento, Carlão de Freitas. E manter aí o sinal de alerta ligado, né? Porque o Monte Carmelo mostrou ser uma equipe forte que tem condições, sim, de equilibrar as ações diante do Vôlei Renata. O André, ontem estava acompanhando a matéria, né, sobre o jogo, né, a vitória sobre o Monte Carmelo, e o final da matéria com o Adriano falando sobre o jogo. Só que me chamou a atenção assim, a vontade dele em vencer, em falar de título. E o Adriano já revelou aqui há algum tempo atrás que está se despedindo do vôlei campineiro. Não sei se você já passou por isso, né? Em meio a uma temporada já negociado com outra equipe, mas como é que fica a cabeça dele, você que acompanha o dia a dia, como que está o mental do Adriano? É completamente focado neste momento do Vôlei Renata, sabendo que a vida dele pode mudar ou vai mudar daqui um certo tempo. Como que o atleta, ele tenta equilibrar esta situação? Carlão, vou começar falando sobre a minha experiência com ocasiões dessa natureza. A minha experiência de estar, por exemplo, fechado com outro time, ainda durante a atual temporada, é zero, meu amigo, é zero, porque este processo é muito novo, muito novo. Somente nos últimos anos que este tipo de processo começou a acontecer no voleibol brasileiro, de atletas ou até mesmo clubes contratarem atletas durante ainda a temporada, né? Durante a temporada
acontecendo. Isso é muito novo e te confesso que eu não sei como eu lidaria com isso. Porém, por mais novo que seja e por menor que seja a minha experiência enquanto atleta nesse sentido, é a dinâmica do mercado, a dinâmica atual no mercado, e nós temos que saber, ou melhor, nos adaptar a essa nova dinâmica. Acredito que os atletas que estão em atividade tenham aprendido, os clubes tenham aprendido que a dinâmica do mercado no vôlei, que não era assim até anos atrás, e agora com essa nova realidade, todos nós temos que nos adaptar. Os jogadores, a gente parte do princípio que são profissionais o suficiente para entenderem que mesmo negociados, digamos assim, com outros clubes ou compromissados com outros clubes, eles ainda precisam manter-se engajados com o clube atual. Isso acontece, sobretudo no vôlei Renata, que tem normas e regras muito claras, que é um time que eu posso dizer que tem uma cultura diferente de acolhimento, de relação com todos os profissionais que fazem parte do quadro de colaboradores, digamos assim. Sim, é verdade, o Adriano está se despedindo do vôlei Renata depois de muitas temporadas. O Adriano, se a minha informação ainda permanece atual, vai para uma equipe italiana, que é a equipe de Trento, por uma feliz coincidência, é a cidade que eu permaneci, joguei durante 3 anos da minha vida. É uma ótima escolha para o Adriano, até porque o Adriano vem se destacando há bastante tempo no cenário nacional e está buscando novos desafios. E eu não tenho dúvida, pela característica da personalidade do Adriano, que ele quer se despedir de Campinas com mais um título, e a gente percebe essa vontade dele, essa sede e fome por outros títulos, sobretudo da Superliga, que nós não temos ainda, é enorme, né? Com certeza ele está treinando e jogando assim, porque quer deixar um legado importante aqui na cidade. André, então segue a nossa torcida. Quinta-feira tem mais, jogo 2, no ginásio Raul Belém contra o Monte Carmelo, às 6h30 da noite. Estaremos aqui na torcida para, quem sabe, o Vôlei Renata fechar e avançar à semifinal. Sempre uma honra, viu, André? Um prazer para mim também. Nos vemos semana que vem, quem sabe, com ótimas notícias e já, quem sabe, de novo, com o calendário das semifinais. Um abraço, até semana que vem. Valeu. Grande André Eder com a gente aqui no CBN Esportes, o nosso campeão olímpico. Temos mais um tempo aí, né, Valmir Bortoleto? Você sabe qual a distância de Campinas até Monte Carmelo? Do ginásio do Taquaral até Monte Carmelo? Monte Carmelo, você pega aqui... mas um pouquinho pra frente. Toda a vida, né? Passou Uberaba, vai... corta pra direita, aí você chegou. Vai toda a via. Isso aí vai dar quantos km? 540 quilômetros, 6 horas e 46 de boleia. Dá pra pegar o bonde aí. Voo rasteiro, deve ser voo rasteiro, né? Para comer, né? A galera deve parar em Ribeirão, né? Aí parar na estrada. Nossa, você imagina o valor da conta no posto, se for aquele posto que a gente tá acostumado a parar. Absurdo a conta, né? Praticamente uma cota de Superliga. Tem que meter uma propaganda na camisa pro jogo. Acho que já tá bom, né? Bom dia, aproveitando que hoje tem o Bayern em campo, quem é o maior da história no esporte como um todo? Elber, ex-centroavante que jogou lá, gigante. Ou Shelda? Adriana Bear e Shelda. De praia. Pra nós, o Elber, a Adriana Bear e Shelda, né? Foi campeã olímpica. O Goiás é vítima de gafes. Tem o caso do Aleph Manga, que foi apresentado pelo Esmeraldino e declarou que queria fazer uma boa campanha no Goiás para sair para um time grande. Mas aí cortaram, né? Editaram depois a entrevista, que ele termina a frase, né? Mas querendo ter sucesso com o Goiás, mas realmente deram uma mancada com Aleph Manga. Os famosos cortes, né? Salve, Júlio, ótimo dia. O cast da notícia que tem... uma revista alemã dizendo que para 2031 a Fórmula 1 estuda a volta dos motores V8. Não serão aspirados, infelizmente. Seriam turbo e movidos a combustível sustentável. Vini, eu acho que é muito plausível, né? Até porque no novo regulamento a situação está bem difícil, muitas críticas ao regulamento, então a tendência é de fato... Os pilotos estão bravos, hein? Quem não tá ganhando tá bravo, quem tá ganhando tá feliz. Então a tendência de fato... A panela só é boa pra quem... A panela só é ruim pra quem tá de fora. Parabéns, Júlio, hoje é dia do jornalista, cara. Parabéns.
Verdade, todos. Parabéns a valeu. você, parabéns a você, a todos. Boa. Bom dia, sem violência em Pernambuco, a privada jogada na arquibancada e a guerra campal no passado não contam. Gente, mas É o isso Gramari, aí- não. Calma. Bom, repetindo o que eu disse, existe a violência, mas numa escala menor comparada ao futebol paulista. Acho que isso está comprovado em números, Gramari. Você é inteligente para entender isso. Perseguição policial agora na rua Abolição, próxima a Sanasa. Manda aqui o Vitor Oliveira. Já vamos encaminhar aqui para a turma aqui do jornalismo. O Rafael tá dizendo que Timbu é um saruê. Pode ser. Certo. Pode ser Um também. cambazinho, né? Bom dia, amigos do CBN Esportes. Rodrigo Pupo do Von Zuben. Na semana passada, mais um atleta anunciou sua aposentadoria das quadras. A Central Bia foi destaque na seleção vice-campeã nos Jogos de Tóquio em 2020. E queria saber a opinião do André Eder, mas eu acabei não vendo, viu, Rodrigão? A mensagem só vi agora. Bom dia, pessoal. A ponte tá igual aquela música do Zeneto e Cristiano, largadas traças, infelizmente. É o Wagner quem manda aqui. Daqui a pouco eu registro mais mensagens, porque temos repórter CBN chegando, 11h32. Repórter CBN. Terça-feira, 7 de abril de 2026. Uma autoridade de alto escalão do Irã afirmou à agência de notícias Reuters que se os Estados Unidos atacarem a infraestrutura energética iraniana, o Oriente Médio inteiro ficará às escuras. De acordo com ele, Teherã poderá fechar outro estreito vital para a economia mundial, que é o Bab el-Mandeb, caso o presidente Donald Trump cumpra a ameaça. Hoje, o líder americano disse que uma civilização inteira morrerá à noite se o Estreito de Hormuz não for reaberto. Atualmente sob controle dos Houthis do Iêmen, o estreito Bab el-Mandeb é a rota de mais de 12% do petróleo global, cerca de 20% das exportações de fertilizantes e 1/4 de toda a navegação mundial, de acordo com a Organização Marítima Internacional. O Brasil registrou 66 casos de violência não letal contra jornalistas em 2025. O número representa queda de 9,1% na comparação com 2024. Ao todo, as ações envolveram 80 profissionais do setor e veículos de comunicação. Apesar da redução, os registros mostram que, a cada 5 dias, a imprensa brasileira sofreu algum tipo de violência. Os dados foram divulgados pela Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, a ABERT. E o Ministério da Educação publicou a norma que regulamenta a aplicação da Prova Nacional Docente. A avaliação é chamada de Enem dos Professores e pode ser utilizada pelas unidades da Federação na seleção de profissionais para a educação básica. As inscrições poderão ser feitas entre os dias 15 e 26 de junho e as provas serão aplicadas em 20 de setembro. No horário de Brasília, 11h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Todos os sábados, na CBN, César Urgnani e Enzo Urgnani apresentam o CBN Motor. Das 10h30 às 11 da manhã. Oferecimento Hyundai Andretta, sempre o melhor negócio. Quem conhece, confia. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h35. Ô Fábio Scheib, você em algum momento na sua vida já compartilhou um vídeo sem querer querendo no grupo errado do WhatsApp? Nossa, que mancada, hein? Você tá falando do Wallace, né? O meio-campista do Cruzeiro. Supostamente. Fez um vídeo zoando, cara. Supostamente. Se você não tá falando, eu tô falando neste momento. Que mancada do Wallace, né? Foi cortado do jogo de hoje do Cruzeiro porque fez um vídeo
tirando sarro do goleiro Matheus Cunha, né? Imitando um jacaré, fazendo brincadeiras com ele. E o vídeo foi mandado errado para o grupo de diretores do Cruzeiro também. Foi mandado errado para gente de alto escalão lá do Cruzeiro. E o Wallace acabou pagando o preço, deve não mais jogar com a camisa do Cruzeiro. Inclusive, já está cortado da delegação. Mas foi uma mancada mesmo, hein? Pega mal até com os jogadores isso, né? Não, pega mal demais, né? Mesmo que seja uma resenha ali, né? Entre a boleirada, você depois encontra o seu parceiro de equipe, né? Então, o Wallace mandou muito mal nesse vídeo lá, inteligente, um vídeo de A, né? Que transforma o goleiro do Cruzeiro em jacaré, depois dos lances. Rede social é complicado, né? Uma curtida errada, sabe? Compartilhar uma situação aí errada. Dedinho nervoso, tudo isso. Vira um BO. Eu tô evitando. Eu tô evitando bastante. É bom evitar. Tô lendo mais, tô evitando. À noite não pego mais o celular, viu, Valmir? Evito compartilhar coisas da internet, porque aí você vê um deslize e você acaba com um grupo inteiro, cara. Todo um trabalho, né? Todo um trabalho jogado na lata do lixo. Às vezes até mesmo uma... Pô, ele meteu um bracinho de jacaré pro goleirão. Sacanagem. Sacanagem. Não, e pior que assim, o Matheus Cunha não teve tanta culpa nos gols. Porque deve ser uma sacanagem já antiga, né? Porque nos gols do São Paulo, na goleada, eu acho que a defesa do Cruzeiro como um todo foi muito mal, né? Sim, pô. 4. O Wallace não foi, quando ele veio pro Cruzeiro, se não me engano, o Palmeiras também, né, tentou fazer uma investida. Ele tava no futebol da Itália, se não me engano, né? É bom jogador, mas você vê algumas coisinhas ou outras, você vê por que o cara não tem Cabe no seu time, oportunidades. torcedor. Aí já não sei. Ó, né? Bom dia, Julião. Calafrio na espinha, só de pensar no Gabriel Paulista e no PH tabelando na zaga do Corinthians. Santo Pai. Manda aqui o Elias. Rapaz, eu fiquei muito assustado com a cobrança que foi feita pela torcida organizada do Corinthians em relação aos atletas, hein? O Joga por Amor, joga por Amor, Teve né? jogador ali que não tava pronto, porque se tivesse, fazia ali mesmo. Porque, sabe o que acontece? Tem gente que reage numa situação dessa com um riso nervoso. Você dá risada de foi nervoso. o caso do menino Caio César. Do Caio César, do Caio César. Ele não queria rir. Sim, só que, cara, gerou uma... gerou uma situação de tensão que gera um riso. daquela forma, né? Tá dando risadinha, parceiro? Aí pra não rir, né? E pra não rir mais. Cara, eu vou falar pra você, acho que não passa nem o Wi-Fi, hein? Pelo amor de Deus, mas cara. O clube tem que garantir a integridade do jogador. Tinha um carro da polícia atrás. Sim, velho. Tinha um carro da polícia atrás. Não faz nada. Não, aqui eu vi aí em cima... clube, os caras acham que, sei lá... Eu vi a cobrança em cima do André Ramalho. Aí terminou a cobrança. Falou, irmão, vamos, tá chegando outro aí. Cara, que sensação aterrorizante deve ser essa. O esquema, eu acho que tentar responder igual o Vitinho tentou fazer é pior. Tem que ser igual o Ranieri. O Ramalho ficou quietinho também. O cara tá falando, você vai olhando no olho dele. Deixa ele falar aqui, ó. Vai fazer o quê? Cara, eu vou falar pra você. Vou melhorar. Eu tenho não amizade, mas eu bato resenha com alguns jogadores. E vira e mexe, às vezes eu pergunto sobre essa situação. Cara, é uma sensação de impotência. E isso não resolve nada, sabe? Em alguns momentos o protesto, nas arquibancadas, que é o lugar do torcedor, ok, faz parte, né? E às vezes importante também, né? Agora, dessa maneira, como ocorre no Corinthians, no Flamengo também, na chegada dos caras ali no ninho do urubu, pelo amor de Deus, isso aí deve ser... Cara, Pepe tá mandando assim que tem que tocar o terror mesmo, antigamente era pior, hoje é todo mundo no telinha. Isso Só aí. que assim, Pepe, se você me trouxer aqui um dado estatístico que isso ajuda, eu dou o braço a torcer pra você. Não, ninguém tá falando. O torcedor, ele tem que cobrar. Vira e mexe, a gente fala aqui dos clubes de Campinas, que a torcida da Ponte tem que cobrar pelo momento, a torcida do Guarani tem que cobrar. A cobrança, ela é válida, ainda mais em times populares, em clubes populares. Agora, dessa maneira, não, Pepe. Aí não. Aí eu não vou concordar com você. O cara já saiu do no local de trabalho do cara. Apontar o dedo na cara. Aí é uma quem tá errado? O cara que está indo trabalhar ou o cara que tá cobrando ali? Agora, eu não tô satisfeito com o teu trabalho, Pepe, eu tô só citando. O Pepe foi um cara que escreveu aqui a mensagem. Eu não tô gostando do teu trabalho aí. Então pensa no teu trabalho mesmo. Eu vou lá no teu trabalho, eu vou apontar o dedo na cara, ó. Se você não melhorar, o bicho vai pegar, hein? Pô, eu acho que é uma linha de respeito, não é questão de ser Nutella ou não. Ele tá citando aqui, jogar no Corinthians é diferente. Não. Eu entendo, Pepe, onde você quer dizer. Eu entendo toda a magia que traz essa questão do Corinthians, mas não é isso. O Corinthians não é sobre isso.
Porque você não fere a linha do respeito, né? E a partir do momento que você fere a linha do respeito, você não é ser sobre Corinthians ou não, né? O Corinthians é um clube que a torcida, ela faz diferente, não pelo aspecto de violência. A torcida do Corinthians era diferente porque ela é apaixonada, porque o Corinthians é mais importante do que sobre todas as outras coisas. Mas não é a violência que faz a torcida do Corinthians ser o que ela é, entendeu? Então, a questão do respeito não representa o que a 95% da torcida do Corinthians Tem uma faixa pensa. do Corinthians, como que é? Quando o Corinthians é tudo é justificado. Exatamente. Já viu? Tem uma faixa lá na Neoquímica que eu acho maravilhosa. Você quer valer quanto? Porque os caras foram cobrar por causa do clássico de domingo, né? Contra o Palmeiras. Você quer valer quanto que isso pode também jogar contra, né? Com 5 minutos de jogo pode ter jogador que tá sendo expulso já, que os caras vão entrar tão pilhados, vão entrar tão na seca ali, na vontade de pegar os caras do Palmeiras também, jogadores do Palmeiras dentro de campo, que isso pode virar ao contrário também, essa cobrança pode ser. Mas também não feita de vem uma querer forma fazer diferente. tudo ser sobre o Palmeiras também, que não é sobre isso não. A fase do Corinthians é ruim, Não, mas era por causa politicamente falando, disso, é a pior. O O próprio Dorival disse que, politicamente falando, é a pior fase do Corinthians, né? E acho que o grande ponto central... Domingo, o bicho pega, os caras falaram. O grande ponto central é se os jogadores de fato derrubaram o Dorival, como sugeriu lá o... É claro que é um momento difícil presidente da Gaviões, e tem esse jogo. Eu acho que se fosse contra o Mirassol, a pressão aconteceria. O Corinthians é algo maluco, né? Agora, eu não concordo, seja no Corinthians, seja no Palmeiras. Então, mas aí eu queria chegar no cara. Santos, que também ontem a cobrança da torcida em relação ao presidente. Já é uma cobrança diferente. Então, aí existem... O assunto, eu acho que é um assunto pertinente. Mas muito pertinente. Porque eles foram questionar o contrato que o Santos assinou, dando o CT Meninos da Vila como garantia a uma dívida com o Neymar. Que é algo bizarro. Mas aí eu achei muito legal que o representante da torcida, cheio de policiais também, ele questiona: a gente veio aqui porque saiu na mídia e o último parágrafo era: o Santos foi procurado e não se manifestou. A gente só quer saber, é verdade? Tá certo isso? Aí o presidente: não é, então a matéria é mentirosa. Aí o presidente: não, que também não é assim, é que não tem nada na justiça, então por que o Santos não se manifesta? A gente veio aqui cobrar transparência. Eles até alegaram questões de poder em votação e tudo mais, mas ali é uma cobrança que aí, claro, tem que ser uma cobrança sem violência. Toda cobrança tem que ser sem violência. Porque você tá defendendo o clube, Você né? tá defendendo o clube. Entendeu? Você tá defendendo o clube, você tá cobrando, ó, se realmente foi verdade, porque ele falou, até chegou uma hora, se os caras aprovaram isso, a gente vai cobrar os caras, que são os conselheiros, que aprovaram um contrato que, pelo que eu li ali, completamente E outra, ridículo, né? que E joga as claras, né? Joga as claras. É por isso que a gente fala que os torcedores de Campinas, eles têm razão quando o problema acontece, ninguém dá satisfação. A gente tem um problema do Botafogo lá que está desesperado, o Textor não dá a cara a bater. Por que só aparece em conquista de Libertadores? Ali todo mundo aparece, todo mundo é amigo, todo mundo dá tapinha nas costas. O duro é você aparecer na hora complicada, como é agora. E o torcedor fica desesperado, o torcedor fica desamparado. Esses dirigentes, eles não sabem a dor que o torcedor existe, porque quem torce é o cara da arquibancada. O Textor não torce pro Botafogo. Não sei se o Marcelo Teixeira tem um amor pelo Santos, como esses torcedores que foram cobrar tem também. Né? Ponte, Guarani, a mesma história. Então, na hora ruim, aí que tem que aparecer. Porque o torcedor, o Lupe, Fabião, Júlio, o ouvinte, o torcedor, ele até aceita o mau momento. Desde que ele seja às claras, ó. É isso. A gente pede, por favor, torcedor, paciência, porque em 2 anos nós vamos passar por situações terríveis. Mas não, aí ninguém aparece. Né? O torcedor do Botafogo tá desesperado. O torcedor aqui da Ponte, desesperado. O torcedor do Santos, desesperado. O torcedor do Corinthians, desesperado. E os dirigentes, e cadê? Cadê os dirigentes em entrevista coletiva? Eles só querem aparecer na hora de apresentar reforço, né? Na hora de conquista. Aí aparece fumando charuto, fazendo graça. O torcedor, ele quer o dirigente na hora ruim, na hora complicada. E cadê esses caras? Só rapidinho aqui um último giro de mensagens aqui. O Gabriel tá mandando: bom dia, amigos, tudo bem? Vergonha a torcida organizada ameaçando os jogadores. Cobrar no estádio é uma coisa, agora apontar o dedo e ameaçar é um erro terrível. Tá faltando trabalho para essa rapaziada, escreve aqui o Gabriel. Lembrei da história do Aloysio e do Ronaldinho brigando com a torcida. Manda aqui um Henrique Prado. Júlio gostaria de um posicionamento dos conselheiros da Ponte. O que tem acontecido é uma vergonha para nós, para eles, para a diretoria. Mostra que não são capazes. Escreve aqui a Rose no nosso WhatsApp. Obrigado pela mensagem. O Márcio Guilherme: na minha opinião, as torcidas organizadas deveriam acabar. Um abraço, Márcio Guilherme.
O Emerson, parabéns a vocês pelo Dia do Jornalista. Valeu, Emerson. Obrigado aí pela sua participação. JP de Moraes, como eu sou péssimo em palpites, o Fernando Diniz vai durar muito no Corinthians, porque meu palpite é que não dura 5 rodadas. Manda aqui o JP de Moraes no nosso WhatsApp para fechar aqui. Como com os clubes se tornando SAF, tendo um dono ou uma dona, a cobrança de torcedores dessa forma mais agressiva acabará, pois o dono não vai permitir, terá que dar satisfação para terceiros. Roger do Jardim do Lago. Só um rapidinho, o Valmerzinho, só tirar a trilha, eu queria mandar uma mensagem de apoio à família do Vitor Campos. Vitor Campos era um torcedor muito, muito querido, né? Muito especial da Ponte Preta e que infelizmente ontem estava sofrendo bastante já, acabou morrendo. E sempre mandava mensagem, mandava áudio aqui através do Facebook, interagia bastante com ele, vidrado em rádio, adorava rádio, ouvia os jogos da Ponte na rádio. Quando eu trabalhava na Bandeirantes, aqui na CBN também, ele estava sempre mandando mensagem e infelizmente ele partiu. Então eu quero deixar aqui os sentimentos a toda a família do Vitor Campos, também a irmã dele, a Rosângela, né, que cuidou durante muito tempo do Vitor, que estava sofrendo já há alguns anos, há alguns meses, e agora ele descansou. Só quem passou por isso sabe a dificuldade que você se dedica praticamente a outra pessoa. Então, meus sentimentos à Rosângela, que é a irmã dele, a tia dele, perdão, né? Isso, a irmã Rosângela, e ao Vitor, que agora está descansando e vai assistir e vai ouvir os Jogos da Ponte num lugar muito melhor. Nossas condolências e um abraço fraterno aí para toda a família, que vocês encontrem consolo aí nesse momento muito difícil. Vitinho eu sempre acompanhava, eu desde garotinho ali nas vitalícias da Ponte, ele sempre sentava na cabine antiga. Chegou a pegar a cabine antiga, Lupe? Você pegou, Júlio? Não, eu peguei. Pegou a cabine antiga? Ele sempre sentava por ali e, cara, adorava a Ponte Preta, amava a rádio, uma figura maravilhosa, hoje tá lá descansando, mas que figura leve, que figura sensacional, e que Deus abençoe, que Deus conforte a família. Tá força aí nesse momento. 11 horas e 48 minutos, daqui a pouco a gente volta com informações do Guarani também da Ponte. CBN, Central Brasileira de Notícias. O mercado imobiliário do interior está em alta e os principais players se encontram no 5º Encontro de Incorporadores, dia 15 de abril, no Vitória Hotel, com cobertura ao vivo do News Truck CBN Campinas. Tendências, negócios e o futuro do setor em um só lugar. Pulse Drive 1.30 km 2026 a partir de 98.990 com taxa zero. Fiat Valverde, Avenida das Amoreiras 2605. Lojas também em Paulínia, Jaguariúna e Amparo. WhatsApp 3772-2000. No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Iga Atacado. Há 60 anos, sendo referência em satisfação e economia. E hoje nós vamos conhecer o último semifinalista da Superliga Feminina de Vôlei. O Praia Clube enfrenta o SESI Bauru às 8 horas da noite em Uberlândia. No primeiro jogo, em Uberlândia, vitória do Praia, 3-0. Já em Bauru, na última quinta-feira, vitória do SESI por 3-2. Ou seja, hoje tem o jogo desempate com o mando do Praia. Os outros clubes já estão classificados. O Minas garantiu vaga. Quem também venceu foi a equipe do Osasco no confronto contra o Fluminense, e o Flamengo venceu aí o Mackenzie também nessa série, já estão garantidos na semifinal da Superliga Feminina de Vôlei. Nós cuidamos de cada detalhe. Nós temos harmonia. Nós fazemos juntos. Vem aí o NOS, o Núcleo de Oncologia e Saúde, com pronto atendimento da Unimed Campinas. Unimed Campinas, entende você como ninguém.
No Iga Atacado você encontra tudo para sua casa ou negócio com os melhores preços. Confira. Arroz Empório São João tipo 1, 5 quilos, R$25,98. Feijão Biguá Carioca 1 quilo, R$7,49. Leite em pó Ninho integral ou instantâneo 380 gramas, R$16,90. Sabonete Dove original branco 90 gramas, R$3,69. Mas corra, ofertas válidas até o dia 13 de abril. Iga Atacado, juntos abastecemos lares, negócios e sonhos. Estamos de volta aqui com o nosso CBN Esportes, agora com informações do Guarani, meu caro Antônio Lupe. Guarani joga contra a Volta Redonda no domingo, às 6:30 da noite. Estádio Brinco de Ouro da Princesa. O Guarani, que começou com um empate, né, com o Maranhão, 1-1. Agora o Bugre faz o primeiro jogo em casa. O Hélio Cizenando, na entrevista coletiva, falou muito valorizou, né, o ponto conquistado contra o Maranhão, mas ele falou, esse ponto ele vai ser importante se o Guarani fizer a parte dele jogando como mandante, jogando no Brinco de Ouro da Princesa. Os 2 próximos jogos são em casa, contra o Volta Redonda e depois no próximo final de semana contra o Itabaiana, os 2 jogos do Guarani em sequência como mandante aqui em Campinas. O departamento médico do Guarani está de olho em 3 atletas, Maranhão, Renan Castro e Dentinho. Esses atletas não ficaram à disposição do técnico Hélio Cizenando para o duelo contra o Maranhão e agora vão ser aí observados e analisados, né? Uma avaliação que vai ser feita pelo departamento médico do Bugre. Em relação aos treinamentos, ontem já teve a reapresentação do elenco. Os jogadores que atuaram menos de 45 minutos realizaram uma atividade contra o Sub-20 do Guarani. Já os atletas que atuaram por mais tempo fizeram apenas um trabalho regenerativo na academia do Bugre. Muita gente, Júlio, questionou aí no primeiro jogo, e eu acompanhei boa parte da partida, a estreia do Inayan, lateral direito. A galera ficou meio que com um pé atrás, principalmente na segunda etapa. E a lateral direita do Guarani, acredito, aí vocês também podem ficar à vontade, mas é a posição que tem causado mais incômodo. Claro que além do ataque, porque o ataque do Guarani, por enquanto, Mirandinha, que é um cara que terminou o Campeonato Paulista valorizado, mas sem ter marcado um gol, ainda inclusive perdeu um gol feito naquele jogo contra o Castanhal. O ataque tem incomodado, mas a direita, a lateral direita, Cicinho começou, aí depois o Rafael Rodrigues, zagueiro, atuou improvisado daquele lado. Contrataram o Inayan, que foi um dos principais jogadores do Velo aí nos últimos anos, mas a primeira impressão não foi a positiva em algumas rodas de discussão de torcedores do Guarani, mas claro que é início de caminhada, tá chegando agora, foi uma das 4 contratações que o Guarani fez para a Série C, além do Inayan, o Edson, também o menino Carlos Eduardo e o João Paulo, que aí sim parece que deixou uma boa impressão nessa estreia contra o Maranhão, mas é algo que o torcedor tem se perguntado em relação ao desempenho individual de alguns atletas para a sequência da Série C. A lateral tem sido um problema crônico no Guarani, tanto que o Rafael Rodrigues jogou um tempo improvisado no setor, né? Desde o ano passado, o Justen não se firmou, Cicinho deu algum recado, mas também não se firmou. Esse ano jogou com o Rafael Rodrigues, que é um zagueiro, jogou improvisado. Eu até esperava em algum momento ele atuar como um terceiro zagueiro pelo lado direito, mas não, ele atuou realmente como um lateral. Inayan é uma estreia, né? Um nervosismo, um jogo difícil, uma camisa mais pesada. Ele veio do Velo, talvez ele não está nem acostumado com o clube do porte do Guarani, com a cobrança que tem o Guarani. Fez uma partida ok, achei que não comprometeu. Agora tem os jogos no Brinco de Ouro, em que ele vai ser mais testado, principalmente na questão ofensiva. Eu acho que ainda precisa aí um pouco mais de paciência, um voto de confiança. Ontem estava na resenha, né, com os parceiros. Lá no meu futebol é cercado de bugrino, né? Então eu sento com os caras e a gente faz resenha, conversa daqui, conversa de lá. E chegamos num assunto, Diego Torres. O Diego Torres, vamos lá, não jogou bem, não se esperava, né? Não apresentou aquilo que se esperava do Diego Torres. Só que tem o seguinte, o Diego Torres, o Júlio pode até, mas ele me corrigir, mas ele tem um dos maiores salários do Guarani, né? E não é o maior, mas não é o maior, mas é um dos maiores salários do Guarani. E o Diego Torres, não sei se foi oferecido tal, mas não teve clube que se interessou pelo futebol do Diego nesse momento em que chega o João Paulo, que tem o Isaac, coisa e tal. Cara, como é uma Série C de Campeonato Brasileiro,
Eu não sei, eu acho que neste momento, como o Diego vai ficar aí, se eu fosse o Guarani, eu tentaria recuperar o jogador. Talvez uma titularidade, não sei, mas dar a oportunidade, de repente colocá-lo ali como um segundo volante, principalmente nos jogos aqui na Série C, em que o Guarani vai ficar com a bola. Os próximos 2 jogos, por exemplo, vai ficar com a bola. Será que o Diego Torres ele vai fazer menos que o Isaac? O Isaac foi testado na posição. Então, acho que uma questão de até de você adequar o Diego, que é um cara que ele custa pro Guarani, mas não está sendo utilizado, de repente, num jogo com uma dimensão menor, com um grau de dificuldade menor, jogando no brinco de ouro, a tendência de o Guarani vencer, o Diego marca um gol, bate um pênalti, ganha confiança e você recupera o cara, porque ele não desaprendeu a jogar. Então, não sei, talvez o Hélio Cizenando poderia pensar nesta situação, não só não é piedade não, pelo amor de Deus, mas até pela equipe, porque se o Isaac teve tantas oportunidades, por que o Diego também não pode ter? Concordo com a torcida, não apresentou aquilo que se esperava e eu também fui um crítico do Diego, mas eu acho que você, neste momento, não deve abrir mão de um cara como o Diego, ou tentar pelo menos recuperar, se não der, não deu, mas tentar recuperar. E agora passando para Ponte Preta, meu caro Antônio Lopes. A Ponte, mais uma vez, a notícia não é nada boa, né? Mais um atleta solicita a rescisão de contrato na justiça. O Bruno Lopes, atacante, que fez parte do elenco, que foi campeão da Série C do Campeonato Brasileiro, foi contratado no início da temporada passada, até ajudou na reta final, inclusive marcou um gol no Clássico contra o Guarani. Jogador aí que foi emprestado ao Norte no início da temporada de 2026. E quando voltou, ficou naquela indefinição, continua, não continua, solicitou a rescisão de contrato, não houve acordo com a diretoria, segundo a nota da Ponte Preta, e ele procurou a justiça, e inclusive já se despediu da Ponte nas redes sociais. Cobra aí um valor superior a R$2 milhões de dívidas trabalhistas, salários, entre outras obrigações que o clube não cumpriu, ou seja, é mais um atleta que vai embora por conta dos problemas financeiros que a Ponte Preta enfrenta. Se a gente for listar aqui, nós vamos demorar muito tempo, mas Pacheco, que inclusive teve que fazer, e isso está gerando uma repercussão até nacional, essa questão do Pacheco de ter feito uma rifa com o uniforme que ele usou na Série C para ajudar aí no dia a dia. Pacheco ainda segue sem clube, né? Se não me engano, ainda não acertou. Ele tá negociando com o Noroeste, que também tá interessado no próprio Bruno Lopes, né? Mas acho que o Bruno Lopes vai despertar a atenção do mercado aí. Outros clubes devem. Então, assim, se a gente for listar aí jogadores que deixaram o clube por conta de problemas financeiros, a gente vai demorar aí um bom tempo. E até porque são 11 horas e 58 minutos. Mas o Bruno Lopes é mais um que deixa a Ponte. O Rodrigo Santana perde mais uma opção do ataque. Aí muita gente começa a falar, mas fez o pênalti contra o Náutico, que não sei o quê, gente. O cara, na saída de campo contra o Ceará, eu perguntei, tá tudo certo, a sua situação tá definida? Ele falou, ainda não tem nada definido. Ou seja, o Bruno voltou, tentou jogar aí, tentou uma e solução. E o pênalti não tem nada a ver com isso. Nada a ver com isso. Não vai fazer um pênalti, vou fazer um pênalti propósito. Não, foi um lance de jogo, ele teve um descuido ali no lance, né? Ele poderia ter recolhido mais o braço, não recolheu, mas coisas do jogo. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? É porque a gente sabe que existem teorias conspiratórias, mas eu acho que não são assuntos interligados. Fato é que é mais um problema pra Ponte, assim. Não tem muito o que acrescentar neste momento. É até difícil pra gente, tá ficando feio pra Ponte. Né? Já faz tempo, né? Que tá ficando feio. Não, e cada vez. Só que assim, isso vai criando uma repercussão nacional gigantesca. E outra, né? A parte esportiva a gente tem falado aqui, mas eu acho que falta de respeito, sabe, com o ser humano. Porque o que chega pra gente é do jogador de futebol. E vira e mexe, a gente vai fazer jogo na Ponte, eu sempre comento com o Lupe. Imagine a tia da água, não sei o quê. Sabe, já é verdade, tá cansativo, tá chato. Eu fico feliz que o noticiário ele repercute de uma maneira nacional. Feliz na questão da falta de respeito, que isso tem que ser divulgado. Esse pessoal que está tomando conta da Ponte, o Brasil tem que saber o porquê que a Ponte está caminhando aí para a terceira divisão mais uma vez e que caiu no Campeonato Paulista com 1 ponto. Agora, fico triste pelo clube, pela entidade, pelos torcedores que não merecem esse tipo de coisa. O torcedor da Ponte não merece ligar no
num jornal nacional, por exemplo, num programa do Sport TV, num programa da ESPN, tá lá a Ponte Preta sendo chacota, sendo notícia ruim. Isso o torcedor não merece. A entidade, o clube Ponte Preta não merece. Mas quem comanda a Ponte Preta, os mandatários da Ponte, eles merecem sim esta repercussão negativa que a Ponte tem enfrentado. O sindicato emitiu uma nota, tá, Júlio, ontem, alegando que está dialogando com a diretoria do clube, que se comprometeu a apresentar até o dia 8, ou seja, até amanhã, um posicionamento oficial com a definição de prazo para a quitação de ao menos uma folha salarial em atraso, bem como um panorama mais amplo sobre a regularização da situação de todo o elenco. Então, o Sindicato dos Atletas, que fez uma visita recentemente ali aos jogadores da Ponte, também se manifestou a respeito dessas pendências que o clube tem com um grupo de atletas. Gente, ponto final aqui no CBN Esportes, 4 horas tem Arena, amanhã a gente volta às 11 horas da manhã. Grande abraço a todos.